Olá, voltamos. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa aula hoje sobre proteção espiritual. E eu quero voltar a falar um pouquinho com vocês sobre a questão da cegueira espiritual, que infelizmente ainda é muito forte na nossa igreja, no meio do ministério infantil da nossa igreja, né? E o que caracteriza a cegueira espiritual? Existem 3 características fundamentais para a cegueira espiritual. A primeira dela é a ausência de conhecimento. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, na verdade, quando a gente começa a estudar, por isso que eu falei no início do outro vídeo sobre a questão da gente estar ligado o tempo todo. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que a gente conheça as escrituras, ele não quer que a gente conheça sobre o mundo espiritual, ele não quer que a gente entenda o mundo espiritual. Por quê? Porque se a gente entender isso, a gente vai entender as crianças. A gente vai olhar as crianças com os outros olhos. Quando a gente entende o mundo espiritual, a gente não vai olhar a criança como mais uma criança, mas a gente vai ver que essa criança, a potencialidade dela no mundo espiritual e que ela pode ser uma bomba atômica no inferno. Então a gente precisa compreender que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, ele é um cristão. Deus tem filhos, ele não tem netos. Então essa ausência de conhecimento, quando eu não estudo sobre o ministério infantil, quando eu não estudo sobre crianças, eu sou ignorante na questão de conhecimento. Então o inimigo, ele nunca vai querer que você estude, que você leia um livro. Talvez você fale assim, eu queria muito ler, eu gosto de ler, né? Ou eu desejo ler e não consigo ler. Então você tem que fazer desafio, você tem que pegar um livro e antes de iniciar a leitura você orar e falar, Senhor, eu quero entender o ministério infantil, eu quero fazer o melhor para o ministério infantil. Então, Senhor, abre a minha mente para o conhecimento. Né? Quando a gente acha que a gente não precisa estudar, não precisa ler, não precisa fazer um curso, na verdade a gente está contribuindo para que nós não crescemos. Nós mesmos, quem impede a gente de crescer é só a gente mesmo. Então essa ausência de conhecimento espiritualmente. Por quê? Porque se eu não ler a Bíblia, eu não vou entender, eu não vou ver que na própria Bíblia fala que uma criança pode ficar endemoniada, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Se eu não ler a Bíblia, eu não vou entender que as crianças, elas precisam ser colocadas com posição de destaque para poder olhar ela de uma forma integral. Então, eu posso ficar muito amarrada no mundo espiritual se eu não me tornar uma pessoa ensinável. Se eu achar assim, eu já tô, como eu já ouvi, né? Eu já tô há 25 anos no Ministério Infantil, nunca fiz um curso, pra que eu vou fazer agora? Isso é uma ignorância espiritual, né? Nós precisamos ser uma pessoa abertas para aprender, abertas para o novo, né? Um outro ponto é a incredulidade. Muitas pessoas, como eu disse, não acreditam que o mundo espiritual existe para as crianças. Eu era uma pessoa assim, eu achava que uma criança lá em outra casa podia ficar endemoniada, uma criança lá em outra casa podia sofrer por batalha espiritual, mas eu achava que Deus tinha a obrigação de guardar os meus filhos, porque eu trabalhava para a obra do Senhor, como se eu fosse uma troca, uma barganha que eu fazia com Deus. Eu faço a tua obra e você cuida dos meus filhos. Ele cuida dos meus filhos, né? E ele já falou isso várias vezes. Enquanto você faz a minha obra, eu cuido dos seus. Eu acredito muito nisso. Mas, na verdade, eu não posso achar que eu posso deixar os meus filhos desprotegidos no mundo espiritual por conta disso. E nós vamos falar sobre proteção espiritual. Você vai entender que o posicionamento dos pais, ele é fundamental para proteger as nossas crianças. E o terceiro e último é o egocentrismo espiritual. O que é esse egocentrismo espiritual? Esse egocentrismo é quando a gente acha que só nós adultos podemos ser usados por Deus. Só nós adultos podemos ser cheias do Espírito Santo. E é engraçado que às vezes nós mesmos ignoramos o agir de Deus na vida de uma criança. Quantas vezes você entrou na sua igreja e você falou assim, Senhor, eu tô tão mal hoje, tudo que eu preciso é de um abraço. E às vezes uma criança vem, te abraça e você ignora o agir de Deus ali na vida daquela criança, né? Você dá o abraço àquela criança e não consegue sentir Deus. Isso é egocentrismo. Você acha que Deus só vai usar um adulto, que Deus vai usar uma pessoa falando em línguas ou marchando na sua frente, mas não compreende o mundo espiritual com as crianças, não vê as crianças como alguém que pode ser usado por Deus. Quantas vezes, né, eu já vi, já senti, já vivi, né, de uma criança sendo usado por Deus. Essa semana mesmo eu fiz uma postagem no Face sobre algo que aconteceu aqui em casa. Eu estava deitada no sofá e eu tava bem cansada mentalmente, fisicamente.
E aí a Maria Fernanda, que é minha filha mais nova de 8 anos, chegou pra mim e falou assim: mãe, você tá triste? Eu falei: não, filha, eu tô muito cansada. Eu tô com muita dor de cabeça. E aí ela deu meia volta, foi lá na cozinha, pegou uma xícara, colocou café e trouxe. Eu gosto muito de café. E trouxe. Ela pegou uma xícara toda quebrada, sem alça, com as beiradinhas quebradas, mas ela trouxe pra mim e me deu o café bem cheia de café. E na hora que eu vi aquela xícara quebrada com aquele conteúdo tão importante pra ela, que segundo ela, e aquilo ali ia me agradar e ia me fazer bem, eu fiquei pensando em nós, né? Quantas vezes a gente tinha várias canecas em cima da pia, mas a maioria estava suja. Ao invés de ela pegar uma caneca suja, ela teve o trabalho de pegar um banco, uma cadeira, subir na cadeira e pegar uma caneca. A primeira caneca que ela viu limpa era a caneca quebrada. Talvez se fosse nós, adultos, a gente não usaria aquela caneca porque esteticamente pra gente não funcionaria. Mas ela estava mais preocupada do que iria servir dentro da caneca. Então, mas nas pequenas atitudes de uma criança, Deus fala conosco. Quantas vezes eu já cheguei e, Senhor, eu preciso de um abraço, Deus dá um abraço. Eu me lembro que uma vez o Vitor, né, meu filho mais velho, ele estava na igreja, chegou uma menina bem chateada na igreja, e aí ele falou assim: por que você tá triste? Aí ela falou: eu tô muito chateada hoje. Ele falou assim: você quer ser abençoado? Honre seus pais, que você vai ver como que você vai ser abençoado. E ela tinha vindo de casa e tinha brigado com os pais dela. Então Deus usa as crianças, sabe? A gente tem que estar com o ouvido sensível, tem que estar disponível para ouvir a voz de Deus, que Deus fala conosco nos pequenos e grandes detalhes que são as crianças, viu? Então a gente tem que ter. E como que eu faço? Ai, Flávia, mas na minha igreja, Flávia, as pessoas não têm visão com o ministério infantil. As pessoas não olham as crianças como potencial, não olham as crianças como igreja. E agora, o que eu vou fazer? Vou brigar com o meu pastor. Não funciona. Por experiência própria, não funciona nada disso. O que você precisa fazer? Lá em 2 Reis 6 conta a história de Eliseu e Geazi, que vocês conhecem. Eliseu, a cidade estava sendo cercada por exército, e Geazi desesperado: nós vamos morrer, e agora. E Eliseu disse para ele assim: calma, olha o exército nos guardando. E aí Geazi olhou e falou assim: que exército, que exército, que exército? E aí Eliseu orou e disse assim: Senhor, abre os olhos do moço. Eliseu, ele não tinha visão espiritual. Ele não estava vendo o que estava acontecendo. Mas Geazi. E ao invés de Eliseu brigar com Geazi, fazer pirraça com Geazi, chamar a atenção de Geazi, ele fez diferente. Ele orou e disse: Senhor, abre os olhos do moço. Então, se você vê o ministério infantil como potencial, como algo que não pode ser feito de qualquer maneira, e a sua igreja não vê, ore pela igreja, ore pelo pastor, para que as escamas dos olhos se abram. Agora, eu preciso dizer algo muito importante para você. Para que as pessoas levem o ministério infantil a sério, primeiro você tem que levar ele com seriedade. Se você levar qualquer coisa para as crianças comer, se você tratar o ministério infantil de qualquer jeito, as pessoas vão ver qualquer jeito na sua vida. Então, para que a mudança que precisa na minha igreja, nos pais, nos pastores da minha igreja, essa mudança precisa começar primeiro em mim. Eu preciso levar a sério. Quando eu levo a sério, quando eu mudo a minha visão, tudo ao meu redor começa a mudar. Então, ore pela vida do seu pastor, ore pelos os pais das suas crianças, que você orando por ele, para que as escamas dos olhos se abrem, eles vão começar a olhar o ministério infantil como você vê. Como você vê o ministério infantil? Com seriedade? Com visão pastoral ou como brincadeira? Então a gente tem que meditar muito nisso. Vamos olhar o ministério infantil com os olhos de Jesus. E aí eu quero falar com vocês sobre a questão da proteção espiritual, né? O que é proteção espiritual? E vamos entrar eu fiz aqui um slide para vocês, né, que vocês vão estar recebendo, sobre 4 princípios básicos para a libertação infantil. Então a gente já volta no terceiro vídeo falando sobre proteção espiritual e os 4 princípios para a libertação. Deus abençoe.